Nixon, acho que ele estava entrando por um outro e-mail, que aí pediu permissão aqui para ele entrar, o Nixon. Boa noite, Nixon. Deu certo aí você entrar? Boa noite, deu sim. Boa noite a todos, né? É uma grande satisfação estarmos aqui iniciando, né, nossa oficina de física de literatura, né? É um nosso projeto de pesquisa. A cada um da equipe vai se apresentar, certo? Aqui nesse momento. Porém, eu queria pedir mais 1 ou 2 minutinhos para ver se entra mais algum cursista, não é? Porque nós temos aqui dos cursistas, deixa-me ver. Temos Amanda Vitória, que é de eletrotécnica. Temos Ana Vitória, Charlon, que é de informática. Stephanie Eduardo, né, que também é de informática. Ícaro Dantas, que ingressou depois. Nixon Antônio, da turma de eletrotécnica, não é, Nixon? E Pedro Henrique. Pedro Henrique, você é de informática? Só para eu confirmar, se eu não estou enganado, você é de informática, E não é? eletro também. Ah, é de eletro também. O pessoal de eletro se inscreveu com força, né, nas oficinas. É a identidade da física com a eletrotécnica se identifica muito com com a área de física, de matemática. Isso mesmo. Nós, que fazemos parte da equipe do projeto, né, que aí eu vou falar daqui a pouco para vocês, passamos um certo período trabalhando, fazendo o planejamento dessas oficinas, certo, para vocês. Serão 8 oficinas, a última delas ocorrerá no dia 30 de setembro, certo? Vai ser o fechamento. E aí a gente vai explicar também isso para vocês, como é que vai acontecer ao longo do tempo. Já são 19h32. Já temos 12 participantes, eu acho que a gente já pode iniciar os trabalhos. O Everton da Silva, que é de eletrotécnica, também acabou de entrar. Seja bem-vindo, Everton. Então, gente, eu vou só projetar aqui a tela para vocês. Ana Júlia, vocês já conheceram, não é? Estavam aí conversando com ela. Ela é aluna da licenciatura, depois ela vai se apresentar para vocês. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Sim. Ok, eu vou só entrar aqui pelo celular para eu acompanhar o chat. E como eu projetei aqui a tela toda, eu não visualizo o chat, né? Só para eu ter esse acompanhamento. Prontinho, pronto, eu entrei aqui pelo celular para ficar acompanhando. Bem, então, boa noite novamente. Eu gosto sempre de dar esses cumprimentos iniciais, né? Dar esse boa noite, essa boas-vindas, né? A todos vocês. E esse projeto, né? De pesquisa, Conexão de Saberes, né? Física e Literatura, já é um projeto que eu já venho mentalizando ele há um certo tempo. E em conversas, né? Com a professora Maria José, a gente acabou submetendo, né, o projeto. E depois o professor Rodrigo, que é de língua portuguesa, né, acabou também ingressando na equipe, que enriqueceu bastante. E nós temos 2 estudantes que são bolsistas voluntários, alunos da licenciatura em Física, né, no caso, a Ana Júlia, que vocês já conversaram com ela, né, ela é aluna da licenciatura em Física do Campus Caicó. E nós temos também o graduando Renato Gomes. Renato Gomes não pôde participar até o momento do nosso encontro, porque ele está em reunião nesse momento, está em aula. Mas aí
eu acredito que até às 8 horas, às 20 horas, ele deve estar entrando. Então, nós temos aqui como título do projeto, né, Conexão dos Saberes entre Física e Literatura nas turmas do integrado de primeiro e segundo ano do IFRN Campus Caicó, né? Então, a nossa proposta era justamente para vocês, né, do integrado que ingressaram, né, o ano passado e neste ano, nas turmas do integrado, né? Tanto de texto, como vestuário, como de eletrotécnica. Mas a ideia é que esse projeto ele seja expandido para todo o IFRN, para envolver todos os campos. A gente já está fazendo alguns contatos. A ideia para os próximos ciclos é envolver o campus de Ucurutu, o campus Caicó, e João Câmara, que eu estou remanejado para lá, certo? Assim como outros campos. E vocês que se inscreveram para essas oficinas, né, nesse momento, vão poder também se inscreverem para participar nas próximas, né? Eu acredito que vocês vão se motivar bastante com a proposta das atividades que nós temos aqui para vocês. A gente planejou com todo carinho, não foi, Maria José? Durante um certo período, essas oficinas, e a gente espera que vocês tenham, recebam bem essa proposta, né? Tanto que, ao final, a gente precisa ter esse feedback de vocês, quanto a essas oficinas, né? Na verdade, elas estão planejadas, mas, ao mesmo tempo, está em construção, porque a ideia é que, a partir desse primeiro ciclo, a gente vá melhorando, aprimorando o projeto, né? E trabalhando em cima daquilo que pode ser melhorado. Então, nós temos aqui a equipe executora do projeto, né? Eu sou o coordenador, né, do projeto. Temos a professora Maria José, de Língua Portuguesa, o professor Rodrigo Fernandes, né? Daqui a pouco, cada um deles vai falar para vocês, vai se apresentar, tá bom? Estou só falando bem por cima aqui da equipe. E nós temos aqui os graduandos da licenciatura, Renato Gomes, que está em aula, mas até às 20 horas deve aparecer, e temos Ana Júlia. E aí, então, eu deixo agora aberto para a sequência, de repente, que eles queiram fazer para se apresentar, né, para falar com vocês, que com certeza é uma grande satisfação para todos nós estarmos iniciando esse projeto. É algo muito motivador para mim, prazeroso, e durante a semana toda eu vim pensando aqui nessas oficinas, nesse nosso encontro, e com certeza teremos bons resultados. Maria José, você quer falar agora? Pode ser. Pronto, então fique à vontade. Gente, boa noite. Como o Ítalo falou, eu sou Maria José, eu sou professora de língua portuguesa do campus e faço parte do projeto, né? E quero dizer que é uma alegria muito grande poder fazer parte desta conexão entre a literatura e a física. São duas áreas que dificilmente encontram afinidades assim, de olho logo, né? Mas, no fundo, existe essas possibilidades de conexão, né? Então, é uma alegria poder estar participando, dizer que as oficinas, elas foram preparadas com muito zelo, com muito empenho, desde o início que nós estamos empenhados nesse trabalho aí. Nós temos uma equipe muito eficiente, desde a equipe de docentes até a equipe de graduandos. Os meninos da física são alunos muito, muito bons, né? Muito comprometidos também. Então, esse trabalho é um trabalho de muito compromisso, né? Dessa forma, eu espero que vocês se identifiquem, porque já se está vendo que as pessoas que se inscreveram são pessoas que gostam, né, da física, que têm alguma identidade com a disciplina e também com a literatura. Então, esse diálogo
ele vai ser possível, porque nós planejamos aí as possibilidades, né? Nós planejamos né, as formas de dialogar, de fazerem dialogar as duas disciplinas. Então, eu espero que vocês realmente tenham bons frutos desse projeto, né? E aí, né, se identifiquem com a proposta e, né, desejar boas-vindas a todos. Né, qualquer coisa, qualquer problema que vocês tiverem, recorram à equipe que se resolve, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Maria José é uma grande professora, né, de língua portuguesa, a gente já se conhece há um certo tempo, e nas nossas conversas, não é, a gente chegou nesse projeto, né, eu tinha a proposta, e aí ela entrou, né, com a língua portuguesa, com a literatura, né, são duas áreas que aparentemente, né, como a professora Paz falou, podem parecer diferentes, mas aí vocês vão visualizar o quanto a física está presente na literatura e vice-versa, né? Até porque os escritores, né, desses livros, dessas obras literárias, né, nós temos aqueles que são mais de veia científica e aqueles que são mais, né, os escritores mais de veia, digamos, poética, né, mais voltada para a literatura em si. Bem, o professor Rodrigo está aí, ele que ingressou na equipe. Professor Rodrigo, pode falar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu estava falando aqui e o microfone... Sim, acontece, professor, né? Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso projeto de pesquisa, né? Eu espero que vocês tenham momentos, assim, de muita interação e de muito aprendizado, né, em relação a esse casamento entre duas disciplinas que aparentemente as pessoas não costumam dialogar tanto, mas que a gente consegue perceber, né, uma relação muito rica, né, em sentidos, em aprofundamentos, justamente porque cada um à sua maneira, né, tem um pouquinho a contribuir com a outra, e a gente vai vendo a partir de perspectivas diferentes, digamos assim, né. Então, é uma forma de ampliar um pouco mais o leque das possibilidades de aprendizagem, né. O projeto tem como finalidade um pouco isso, assim, né, de quebrar um pouco as expectativas que vocês têm isoladamente e tentar interagir um pouco, né, entre essas disciplinas. Então, eu sou muito prático, muito pontual nas minhas falas, então, assim, como muitos talvez não me conheçam, porque eu sou relativamente novo no campus, né? Então, eu sou, na verdade, do campus de Jucurutu, mas atualmente eu venho contribuindo com o pessoal de Caicó, enquanto o campus lá em Jucurutu não está concluído, né? As obras ainda estão em processo, né? E a gente ainda não tem as turmas de integrado, então, no final das contas, existe essa necessidade também de um outro professor, né, em Caicó, então eu contribuo com o pessoal sempre no que eu posso, né, dentro das minhas limitações também. Então, a ideia, para finalizar a minha fala, né, a ideia é que a gente aprenda juntos, né, que a gente também, é o primeiro movimento, né, o primeiro momento aqui que a gente está fazendo essa experiência de união entre as turmas, então ninguém vem aqui com espírito, assim, de que a gente sabe de tudo, a gente está aprendendo nesse processo de construir essas oficinas, especialmente para vocês, né, vocês são privilegiados em relação a terem essa primeira experiência com a gente, mas nós somos privilegiados também de ter vocês aqui, contribuindo com a gente, porque vai ser isso, né? São momentos, assim, que a gente pretende que sejam interessantes, leves, divertidos e ricos em aprendizagem. Então, a ideia básica é que sejam oficinas, então que a gente converse, dialogue, esse momento que a gente tem, em que a gente tem que aprender remotamente, né, às vezes incomoda um pouco, porque parece meio frio, né, meio afastado, as pessoas não ligam as câmeras, não falam. Então, assim, o que a gente quer dizer o grupo é pequeno, todo mundo está aqui para aprender, então a ideia é que todo mundo queira aprender, não tenha medo de perguntar e se divirta fazendo esse processo aqui. Está sendo um prazer enorme pensar nessas oficinas para vocês, e eu espero que vocês se sintam tão motivados, interessados, quanto a gente vem fazendo,
Tá bom? Então, obrigado, acho que eu falei demais. Então, obrigado, Falou, gente. falou muito bem, professor. Acho que você resumiu de uma forma assim, bem sucinta, né? Essa questão quando a gente fala da motivação, né? Do dinamismo e do prazer, né? De estar na atividade, né? Nessas oficinas. Porque a construção delas foi um momento assim, muito interessante para todos nós, né? Foi bastante prazeroso esse processo de construção dessas oficinas. E o professor Rodrigo, assim, entrou na equipe, muito envolvido, tá de parabéns, assim, com o envolvimento, só tem enriquecido cada vez mais. Ana Júlia, tá por aí, Ana Júlia? Boa noite, pessoal. Eu sou a aluna Ana Júlia, eu estou no terceiro período da licenciatura. Estou no terceiro período da licenciatura e, bom, os professores já falaram bastante, já resumiram muito sobre as nossas expectativas. As aulas vão ser bem lúdicas para que vocês interajam bastante, para que role realmente uma interação e vocês não sejam apenas ouvintes. E é isso, pessoal. Estou muito entusiasmada, eu espero que dê tudo certo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um tema, física e literatura casa bastante. É só observar um pouquinho nas entrelinhas que vocês vão perceber isso. Ali, Ana Júlia é sempre muito envolvida no curso de física, né? E aqui no projeto também, assim, a atuação dela, né? Assim como a de Renato, tem sido muito satisfatória, né? Assim, prazerosa trabalhar com ela, assim como o Renato. Infelizmente, Renato não está agora, porque está numa aula da física, né? Devido à questão do horário, mas eu acredito que lá para as 20h10 ele entra e aí ele se apresenta para vocês. Então, a ideia da proposta das nossas oficinas, né, dentro de um objetivo, assim, geral, para falar para vocês, é possibilitar, né, a estruturação e enriquecimento, né, do processo de ensino e aprendizagem dessas duas disciplinas, né, de física e literatura. Nós vamos trabalhar essas obras aqui, certo? Foram as obras que nós selecionamos para trabalhar nessas oficinas, são 5 obras literárias, a gente fez todo um processo assim de seleção e chegamos nessas 5 obras para trabalharmos nessas oficinas. Por exemplo, nessa semana eu estou entrando, né, com a equipe, mas daqui a pouquinho vai ficar só eu e o estudante Renato intermediando com vocês a oficina de hoje, né, que a gente vai trabalhar essa obra aqui, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. A gente vai começar com ela hoje. Nós temos também Alice no País do Quanto, de Robert Gilmore, Viagem ao Céu, de Monteiro Lobato, Porque as Coisas Caem, de Alexandre Sherman e Bruno Rainho, e Pinóquio no País dos Paradoxos, de Alessio Palmeiro Aprósio, né? Então, são essas 5 obras que a gente vai trabalhar com vocês, dentro dessa perspectiva do projeto, né? Que é essa conexão entre essas duas disciplinas. Antes da gente começar o nosso trabalho de hoje, tem um questionáriozinho, certo? Para vocês responderem durante 10 minutinhos. É um questionário, assim, de sondagem prévia, tá bom? Vocês podem entrar lá no Google Sala de Aula, que já vai estar disponível, e eu vou colocar também aqui no chat o link para vocês, tá bom? Do questionário. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês nossa turma no Google Sala de Aula, certo? Essa é a nossa turma das oficinas. Todas as informações referentes às oficinas, assim como atividades que a gente for passar para vocês ao final de cada oficina, vocês vão também fazer o envio através aqui do Google Sala de Aula, tá bom? Segue a mesma linha das disciplinas, só que aqui, no caso, a nossa turma é para a oficina, tá bom? Então, dentro aqui da aba atividades, eu tenho aqui o tópico oficina 1. Depois eu vou falar para vocês sobre essa atividade ao final. Aqui, ó, ele tem o questionário de sondagem inicial. Eu vou pegar o link e vou passar para vocês. É um questionário bem tranquilo, que vocês vão responder, certo? Então, estou colocando aqui o link já no chat. Vocês já podem clicar lá e responder, tá bom? A gente tem até as 20h25, mais ou menos, para
vocês concluírem, tá bom? É uma sondagem prévia que a gente pensou em fazer aqui com vocês. Tá todo mundo conseguindo ter acesso ao questionário? Vocês podem estar perguntando, estamos começando a oficina e já há um questionáriozinho para responder. Bem tranquilo, gente, o questionário é mais essa sondagem inicial para vocês mesmos, tá bom? E a gente espera que vocês sejam bem sinceros nas respostas. Eu não sei se Maria José ou Rodrigo tem alguma instrução para passar para eles acerca do formulário, assim. Ficar abertos também se quiserem falar. Acho que no momento não, Ítalo. Eu cliquei aqui para ver se abria para mim, ele está abrindo, aparece normal. Tá bom. Eu também, no momento, não. Eu vou parar um pouquinho de falar agora, até para não atrapalhar vocês respondendo aí o formulário, tá bom?
O pessoal que for terminando, aí vocês vão avisando aí no chat, para a gente ter uma ideia de quando começar. Eu estava vendo aqui a sondagem e já foram entregues 4, faltam 5. Eu acho que todos estão presentes, não é? Aqui.
Deixa eu ver pelos participantes. Todos estão presentes. Tá, Nixon, pode terminar. Pra... Estava abrindo aqui um vídeo que eu vou passar para vocês, aí apareceu aquelas propagandas. Eu estava com o áudio ligado. Olha aí, Ítalo, os meninos estão querendo livro autografado, viu? Sim, verdade. Eu tenho alguns exemplares, inclusive. A gente pode ver para sortear alguns aqui entre vocês, não é? O Ícaro foi quem ganhou da turma de informática o livro. Isso, o meu tá aqui, Foi, do meu Ícaro. lado, inclusive. Ó, muito bem. Qualquer coisa, se a gente precisar de uma consulta, Ícaro, tu já pega aí. Sim, senhor. Gente, eu vou dar uma olhadinha. Vocês estão me ouvindo? Tom. Pronto, Estamos sim. 7. Deixa eu ver quem é que falta fazer a entrega. Ícaro e Charlon.
Vocês estão fazendo ainda, é? Estamos sim, professor. Eu, pelo menos, estou. Já está pertinho de terminar? Bom, gente, para quem não conhece o meu livro, eu vou aproveitar, né, e fazer a propaganda aqui para vocês, né? Ó, tá aqui meu livrinho também. É um glossário etimológico de física. Inclusive, hoje, nós vamos ter algumas perguntas iniciais para a discussão da nossa oficina, certo? Inclusive, aqui nesse livro você pode encontrar algumas respostas. É um livro de... Deixa eu ver aqui quantas páginas. São 249 páginas, mais ou menos. E aí, olha, eu vou sortear alguns deles para vocês no final aqui da oficina, certo? E autografado. A ideia, inclusive, nossa aqui do projeto é publicarmos, né? Fazermos alguma publicação dessas oficinas, né? E, de repente, pode sair até um livro também, né? Para a gente publicar, já sonhando um pouco. Pessoal, porque como já são 19h07, eu vou dar continuidade, viu, Ícaro? E Charlon. Certo, Se vocês professor. quiserem parar de responder, vocês podem finalizar depois, tá bom? Certo, certo. Falta só uma para mim. Tá bom. Eu já concluí, professor. Tá certo, Charlon. Bom, uma das obras que nós vamos trabalhar é A Hora da Estrela, né, de Clarice Lispector. O gênero da obra é um romance. E então, para a gente trabalhar essa obra, eu achei interessante trazer para vocês aqui um pequeno resumo sobre a obra para vocês terem uma ideia do geral do livro, né? Inclusive, aqui no Google Sala de Aula, nós temos todas as obras em PDF, tá bom? Olha, todas as obras a gente conseguiu o PDF aqui para vocês. E nós temos aqui a obra da Hora da Estrela, de Clarice Lispector, né? A 23ª edição foi publicada em 1995, tá certo? Então, todas as obras tem aqui, se vocês puderem ler também, é interessante para aprofundar cada vez mais. Mas aí eu tenho esse resuminho aqui, nesse vídeo, é uns 10 minutinhos, que eu achei interessante trazer para vocês. Não sei o que aconteceu aqui, que a tela ficou preta. Tá pausado, não? Não sei. Ai, Jesus, espera aí. Deixa eu fechar aqui e tentar abrir de novo, porque tem muita coisa aberta. Pronto, vai dar certo agora. Você sabia que agora a 123 Milhas oferece hospedagens a preços imperdíveis? Temos super descontos Essas no boleto, propagandas. ou se preferir, dividimos tudo em até 12 vezes no cartão de crédito. Os melhores preços em hotéis e pousadas a apenas um clique de distância. Tá esperando o quê? Acesse nosso site e compre seu hotel com a gente. 123 Milhas. Clicou, economizou, viajou. Aqui. Você sabia que agora a 123 Ixi, Maria, não é um anúncio, não, é um filme. Espera aí, estou atualizando, desculpe. Salve, moçada! Resumão de hoje é simplesmente sobre A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Chega aí! Vamos falar então de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, fichinha técnica do livro. Ele é um romance, né? O gênero
pertence. O estilo de época é a terceira geração modernista, a chamada geração de 45. O espaço, né? A Macabeia sai de Alagoas e vai para o Rio de Janeiro, né? E o tempo é mais ou menos ali os anos 70 do século passado. O narrador, que é muito importante, é um narrador em primeira/terceira pessoa. Por quê? O Rodrigo SM, ele narra a história de Macabeia, ou seja, em terceira pessoa, mas ele também se coloca como personagem do livro, e principalmente como personagem da escrita do livro. Então podemos dizer que tem um narrador aí em terceira pessoa, mas que participa da história, ora podendo ser chamado de primeira pessoa, beleza? Tá bom? E qual é a história? A história é da Macabeia. A Macabeia é uma nordestina, é uma pessoa que migra, que sai do Nordeste para o centro-sul do país, o sudeste do país, para tentar uma vida melhor. E ela é muito, 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 muito sofrida. A coitadinha da Macabeia, ela é ignorante, ela teve uma infância complicada, né? Uma tia que criou ela com muita rigidez e até violência, né? Dando cócles na sua cabeça. Ela é feia, ela é tímida, ela é virgem, ela é pobre, ela tem dificuldade para se comunicar, para falar, e ela, no Rio de Janeiro, ela arruma um emprego de datilógrafa, só que ela não sabe datilografar, né? Ela tenta aprender a datilografar, mas tem muita dificuldade também. Ela mora numa pensão junto com outras 3 moças, né? 3 meninas das 3 Marias que por vezes têm compaixão dela, mas às vezes também tem uma certa ironia, um certo preconceito em relação a ela. Ela trabalha num escritório em que tem uma carioca da Gema, a Glorinha, a Glória, o seu chefe, o Raimundo, que vive lá reclamando dela e tal. E ela encontra um namorado, né? Ela encontra um namorado que também vai tratá-la muito mal. É o Olímpico de Jesus, outro nordestino, que é operário, que é meio falcatrua, ele rouba umas coisas lá do lugar onde ele trabalha, ele quer ser político, ele vai para a praça e começa a falar, fazer discursos no vazio, né? Para quando fosse eleito e tudo mais. E aqui, né, você tem um relacionamento entre Macabeia e Olímpico de Jesus. O Olímpico de Jesus trata mal a Macabeia, né? Tem um momento lá que eles mal conseguem conversar e ele fala assim: ó, Macabeia, você é que nem cabelo na sopa. Ela, por quê? Porque eu não consigo te engolir. E daí a Macabeia vai sofrendo, ela vê que com o passar do tempo o seu conhecimento não evolui, ela tenta, ela vicia em 2 coisas da cidade grande, 3 coisas da cidade grande. Quais são os 3 vícios dela, cara? Adivinha aí? Drogas, álcool, sexo? Não, cara. Ela gosta de comer cachorro quente com Coca-Cola, que inclusive é barato, né? E é fácil dela comer, ela tem vergonha de ir em restaurantes, não sei o quê, e ela vai e come, inclusive lá em cima da máquina de datilografia. Sabe o que é máquina de datilografia? Nem sabe o que é, pesquisa no Google. É uma espécie de computador com... Hein, Reginaldo? Como é que a gente vai resumir isso? Computador com impressora das antigas, né? Enfim... Tá, aí ela come em cima lá da máquina, em cima dos documentos, das folhas. E daí o que acontece, cara? E eu tossindo sempre nos vídeos agora. Ela vai tentar, então ela vicia em cachorro-quente e Coca-Cola, e ela vai tentar aprender um pouco mais do mundo. Ela vicia em quê? A terceira coisa, ela vicia em ouvir a rádio-relógio. Outra coisa que você também nem sabe o que é rádio-relógio. Antigamente... tinha na rádio, nem sei se tem ainda hoje, mas uma sintonia que você sintonizava e dava a hora certa, tá ligado, Reginaldo? Tipo,
estava lá na rádio agora, lá, 6 horas, 10 minutos, 15 segundos. 6 horas, 10 minutos, 16 segundos. 6 horas. Sintonizar lá para acertar o relógio. Isso que você já tem aí automaticamente nos seus celulares e tudo mais. Antigamente tinha isso. E ela ficava ouvindo a rádio relógio. E por que ela ficava ouvindo a rádio relógio? Porque no intervalo da rádio relógio tinha pílulas de saber e de cultura. Tá? Aí tinha lá falando sobre o que é aritmética, o que era a valsa vienense. Você está entendendo? Informações. E depois ela chegava para o Olímpico. Ela não entendia muito bem aquilo. Era meio uma coisa mágica para ela. Tá? Aprender sobre renda per capita. Ela chegou e pergunta para o Olímpico. Olímpico, ouvi na rádio relógio lá, momento de cultura, pílulas de sabedoria, pílulas de cultura, renda per capita. O que é renda per capita? Aí o Olímpico de Jesus, que também não sabia. Assim, isso não é coisa para estar na boca de uma moça educada, de uma moça donzela. Não me fale mais isso, renda per capita, como se fosse um palavrão e tudo mais. Enfim, aí a história transcorre, né? Muito pouco de ação acontece no livro. Por quê? Porque a narrativa da Clarice é mais introspectiva. Mas tá, vamos adiantar a história. A Macabeia, ela vai levar um fora do Olímpico de Jesus. O Olímpico de Jesus pensa em namorar quem? A Glória, que é mais bonita, que é loirona, que é a carioca da gema e que é filha de um açougueiro. Ele daí vislumbra a possibilidade de comer carne, pelo menos nos domingos, quando for visitar a nova namorada. Tá? Então ele termina com a Macabeia, e no mesmo dia que termina com a Macabeia, o chefe lá, o Raimundo, fala: Macabeia, não tem mais como segurar você aqui no emprego, você não sabe fotografar, você escreve errado as coisas, entendeu? E ó, tudo gordurento aqui, as páginas, as folhas, os documentos, cara, o que você faz e come em cima aqui da máquina, ó, eu te dou um papel sulfite, e você me devolve papel vegetal, ó, tudo gordurento, tudo transparente. Aí ele fala assim: acho que nós vamos ter que mandar embora. A Macabeia sai, cabisbaixa, e ela vai passar na frente de uma cartomante, Dona Carlota. E ela entra na cartomante. Né? E a cartomante vai falar para ela: nossa, tô vendo na minha bola de cristal que você é muito sofrida. Né? Era só olhar na cara dela, não precisava olhar na bola de cristal. E daí ela fala assim: você teve uma tia muito madrasta má, ela também se insinua também sensualmente, sexualmente para Macabeia. Né? Macabeia diz: não. E ela vai dizer o seguinte, né? Você sofreu muito, mas vai ter um alemão que vai passar no teu caminho e vai mudar a tua vida para sempre. Eu estou vendo uma estrela brilhar no teu caminho. Tá? A hora da estrela, olha o título. Esse alemão vai atravessar a sua rua, vai trazer essa estrela e vai mudar para sempre a tua vida. Se você não tivesse apaixonada pelo Olímpico, você, né, se entregaria a ele. Você queria ser estrela de cinema, você queria ser a Mary Monroe, né? Então você vai ter a tua hora. Vai chegar a hora da tua estrela. Vai lá, Macabeia. Vai ser feliz. Porque até hoje você sofreu demais. A Macabeia nunca tinha ouvido que ela era sofrida. E ela, né, tem uma revelação. A gente vai falar sobre isso. Aí ela sai da cartomante, pensando: mas tudo vai ser diferente. Eu vou encontrar um alemão. Ele vai trazer uma estrela. Vai mudar a minha vida. E ela vai atravessar a rua sem olhar para o lado. E ela vai ser atropelada por uma Mercedes, dirigida por um alemão. A hora da estrela. O símbolo da Mercedes. E ela morre nesse atropelamento. Certo? Daí fica já características do livro. Primeira característica, né, é essa questão, né, do humor ácido que a Clarice impõe ao livro. É um livro forte, mas tem essa carga de humor. Desde os 13 nomes, tá? Acho que são 13, 15, 17 nomes que ela vai... Acho que são 13 nomes que ela vai propor para o livro. Hora da Estrela, ou Rhapsody in Blue, ou não sei o quê, tá certo? Então, e esse humor aqui, que é um humor muito crítico. Por quê? Porque muitas vezes, né, a Macabeia morre com essa ironia da Hora da Estrela. Muitas vezes o ser humano só brilha, só é visto quando morre tragicamente.
que quanto mais tragicamente, mais vai brilhar, mais vai ser notícia no jornal, mais vai estar na televisão e tudo mais. Então, essa é a ironia que tem aí no título e nessa morte da Macabeia. Bom, mas outras características do livro, tá? Essa questão do intimismo, prosa intimista, fluxo da consciência, monólogos interiores. Clarice não é uma autora de ação externa, mas de sondagem psicológica das personagens. Mas aqui, né, você tem um certo grau de ação nesse romance. Podemos dizer que é até uma certa exceção aí de coisa acontecendo no romance, coisas de ação externa, né? Mas predomina o quê? O intimismo, a sondagem psicológica, o fluxo da consciência. Outra coisa, o narrador, que eu já falei lá no começo, é um narrador que também é personagem e que ele discute a própria narrativa, tem essa questão da metalinguagem, e ele fala, estou escrevendo esse livro, e às vezes ele tem uma relação conflituosa com a Macabeia, né? Ele não conhece a Macabeia, não vê a Macabeia, não interage com ela, mas ele fica, na hora de contar a história, vou matá-la, não vou matá-la, às vezes acho que a odeio, às vezes acho que a amo, às vezes acho que tenho compaixão por ela. Então essa metalinguagem, relação do narrador também com a personagem. Outra coisa, a incomunicabilidade. A Macabeia não sabe se expressar, ela não sabe falar, ela não consegue conversar. Né? E assim também como o Olímpico de Jesus, ele também tem uma incomunicabilidade. A Macabeia não tem palavras, né? Um discurso vazio. E o do Olímpico de Jesus também é vazio, porque as palavras dele são loucas, são palavras que ele ouve dos políticos e tenta reproduzir. Então aqui o tema da incomunicabilidade entre os seres humanos. Outra questão importante é o desejo de conhecimento, o desejo de cultura, que eu já comentei com vocês lá da Macabeia, ouvindo a Rádio Relógio. As intertextualidades, né? Macabeia pode ter a ver com Macabeus da Bíblia, pode ter a ver com Lady Macbeth, lá do Shakespeare, que a Macabeia seria uma Lady Macbeth às avessas. A Lady Macbeth é muito astuta e a Macabeia é ignorante. Para acabar a nossa aula, a questão social, a Clarice não é uma autora social, mas ela, nessa obra, ela põe aí o invisível da sociedade para ser visibilizado. Uma mulher ignorante, nordestina, sofredora de preconceitos e que precisava brilhar. Né? E esse livro, né, põe luz a essas pessoas que só brilham muitas vezes quando morrem tragicamente. Bom, gente, então esse resumo foi para vocês terem justamente essa ideia geral sobre a obra, né? A gente viu aqui os comentários no chat sobre a Macabeia, né? É uma história assim muito sofrida. É um livro que me marcou muito, e aí por isso que eu achei também interessante trazer para vocês, para a gente trabalhar nesse primeiro momento. E aí a gente selecionou alguns trechos desse livro para a gente trabalhar, né, as questões da física em cima desses trechos, não é? Então, aqui eu tenho o início do livro, né, da Hora da Estrela, que o Rodrigo SM, que é o narrador personagem, que em um momento está em primeira pessoa, e em outro momento está em terceira pessoa, começa justamente assim, ó. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas se antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve, não sei o quê. Mas se sei que o universo jamais começou. Então, veja como a Clarice ela é forte, né? Ela já começa justamente questionando a origem do universo. E eu deixei aqui grifado justamente algumas palavras, por exemplo, vida, universo. E aí eu lhes pergunto, né? Jogo esse questionamento para vocês. Como que vocês acham que surgiu a vida na Terra? Né? Como é que vocês pensam que o universo, como o universo foi originado, que seria o universo, né? Como é que vocês pensam? Vocês podem interagir aí no chat, né? Para responder. Como é que vocês pensam que é o universo, como que surgiu a vida, né, na Terra? Porque, vejam, já respondendo um pouco por vocês, né, tem algumas teorias científicas, não é, de surgimento do universo, né? Uma delas, por exemplo, é a teoria do Big Bang, né, que toda a energia, né, tudo estava concentrada
em uma bolha, aí o Jordão justamente colocou, né, aí através de uma explosão, né, dessa bolha, e aí essa energia ela foi se expandindo, se interagindo e dando justamente vida, não é, ao que nós temos, né, até o momento. Na verdade, essa explosão, né, da bolha, né, do Big Bang, ela deu o sim ao surgimento da vida, né? E o universo ainda está em expansão. São outras questões que a gente pode trabalhar mais na frente. Inclusive, aqui na obra, se discute muito questão de espaço, de tempo, né? E aí vocês podem até se questionar. Mas o que é o tempo? O que é o espaço? Tempo e espaço estão relacionados entre si? Né? Então, pode ser algo que vocês podem estar se questionando também. E aí o tempo e espaço está totalmente interligado, né? Um está ligado ao outro. Depois eu vou passar para vocês, inclusive, um outro vídeo que vai discutir também essa questão do tempo e do espaço. A nossa dinâmica assim, de trabalho inicial é mais ou menos essa. Bom, aí continuando aqui a leitura, só. Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Ó. E aí eu grifei aqui a palavra trabalho, que eu acho que vocês já devem ter estudado, né, no primeiro ano, a definição de trabalho, né, gente? Quem lembra aí qual é a definição física? A gente tem a concepção de trabalho, né, aquela que a gente exerce como uma atividade, né, remuneratória, até mesmo uma atividade física, mas aqui é a ideia de uma concepção física, por exemplo. O que é que vocês têm em mente sobre trabalho? Pedro colocou aqui energia. Né? Inclusive, a energia é um outro ponto que a gente vai discutir aqui hoje, nessa definição de energia. Então, o trabalho ele está geralmente associado à força. Né? Tanto que o trabalho ele é calculado, né, pelo produto da força vezes o deslocamento. E para realizar trabalho, o que é que o corpo tem que ter, gente? Veja que eu estou discutindo aqui alguns dos conceitos físicos em cima da leitura, né? O Everton colocou aqui, deixa me ver. É a capacidade que um corpo tem de gerar energia. Aí veja o seguinte, a energia, Everton, ela vai existir independentemente do trabalho. Porém, para se realizar qualquer trabalho físico, você tem que ter energia, né? E aí uma coisa que vai estar associada a esse trabalho é justamente a força, né, dos corpos que vai estar ali interagindo. Eu acho que vocês já discutiram também essa definição de força, não é? O que é força, gente? Qual o entendimento que vocês têm em força? Por exemplo, vocês isoladamente têm força? Jordão colocou aqui, uma força maior exercida sobre uma menor. Por exemplo, Jordão, você acha que você isoladamente você tem força? Não, não é? Nós não temos força. Nós temos energia também armazenada no nosso corpo. A força, ela vai ser gerada justamente pela interação entre os corpos, né? E aí, através dessa interação, essa força vai ser gerada, tá bom? Aqui não falou de força no texto, mas aí eu achei interessante trazer devido à discussão de trabalho, tá bom? Então, o trabalho na física, certo? Ela é tido como produto da força vezes o deslocamento, né? E aí a condição para um corpo realizar trabalho é que ocorra o deslocamento desse corpo. Bom, continuando aqui a leitura, nós temos, ó, enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início? Se as coisas acontecem antes de acontecer, se antes da pré-pré-história já haviam os monstros apocalípticos, se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo.
Deus é o mundo. Aí eu questiono vocês, pessoal, em relação a duas palavrinhas: pensar e sentir. Por exemplo, o pensamento e o sentir são coisas concretas, são coisas abstratas. E aí a gente traz, por exemplo, essa discussão para dentro da física, pensando em cima desse pensar, que é um ato, e sentir é um fato. Professor, posso Oi. falar nesse aí? Sim. Por exemplo, relacionando com a física que você falou, a gente lembra, no primeiro ano a gente estudou vários físicos e é basicamente isso o pensamento da física, a observação, pensar por que isso acontece, porque os fenômenos da luz, das ondas, por que as coisas caem, que a gente vê com Isaac Newton, a rotação dos planetas. Então, pensar é um ato, e sentir é um fato. Quando ela diz sentir é um fato, então buscar pelas respostas, saber. Então, fazer pesquisas. A gente vê Galileu Galilei fazendo pesquisas sobre os planetas, os corpos celestes, Kepler. Muito bem colocado nessa ideia do pensamento, porque o pensar, né, vai justamente responder as perguntas que os cientistas lançam, não é? Que geralmente essas teorias, essas leis, elas foram desenvolvidas justamente através do pensar, do questionamento. Por que uma maçã cai, por exemplo? Por que as coisas caem? Por que o céu é azul? Porque, assim, por que a gente enxerga, por exemplo, essa planta verde? Assim, são questões que você vai lançar e aí o pensamento, né, vai fluir para isso. E aí ela coloca, ó, se essa história não existe, passará a existir. Né? A história de Professor, Macabea. Oi, Caro. posso falar? Claro. Seguindo a linha de raciocínio de Charlon, realmente, ano passado, eu me lembro que a gente, na verdade, iniciou o estudo da física, falando que a física é justamente a arte de refletir, a arte de pensar e questionar. E durante todo o primeiro ano, a gente abordou bem essa área, porque, por exemplo, eu não poderia deixar de trazer o trabalho prático experimental, que foi uma grande oportunidade para nós de expandir nosso conhecimento. Eu me lembro que, inclusive, deixa eu ligar minha câmera só um instante, por favor. Estou aqui com o meu trabalho, não sei se vocês estão vendo. Show! Está presente o pêndulo gravitacional. Fiz até um print da tela, porque isso aí é fantástico, né? E isso é ciência, são justamente discussões filosóficas, né? De pensar. Eu trouxe também para mostrar, isso aqui ainda não era do IF, mas do labirinto elétrico, no estudo da eletricidade. Então, assim, eu me lembro que a gente batalhou bem nessa questão mesmo, estudou bem isso, de pensar e de refletir, e trazendo justamente o estudo da gravitação, a gente viu muito isso, porque lá foi até Charlon que explicou essa parte na apresentação sobre os cientistas, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, e toda a física, ela traz justamente essa área do conhecimento, como é importante a gente obter essas respostas, porque eu costumo muito me perguntar assim, já imaginou se a gente perguntasse, se a gente não conseguisse achar a resposta? E a física é justamente essa área. Ela nos dá as respostas necessárias. Perfeito sua colocação, né, em relação com o texto, né? É tanto que aqui se coloca, né? Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Então, e a ciência e a física tem muitas perguntas, né? E muitas respostas ainda que precisam de respostas. E uma delas, por exemplo, são as discussões acerca de espaço e de tempo, que não se tem uma definição precisa sobre eles. Por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês, no próximo trecho, a gente vai trabalhar essa discussão de tempo, e aqui no meu livro, olha, eu tenho a definição do tempo. Vou ler aqui para vocês. Tempo, a sucessão dos anos, dos dias, das horas, que envolve para o homem a noção de presente, passado e futuro. E aí eu lanço a seguinte questão para vocês, agora em cima desse questionamento, né, sobre o tempo e sobre o espaço. Vocês acham que seria possível fazer uma viagem
no tempo? Tipo, você voltar para o passado ou ir para o futuro? Eu gostaria que só que vocês respondessem sim e não no chat. Nesse momento agora. Sim. A maioria acha que sim. Veja, Pedro, se você acha que seria possível fazer uma viagem no tempo, você ir para o passado ou para o futuro. Não, então, no caso, eu como ser humano aqui. Isso, você acha que seria possível? Então, não. Não. Certo, ok. Pronto. Bom, desse questionamento que eu lancei, eu vou passar, então, para a segunda etapa aqui de discussão do texto de Clarice, e aí a gente vai voltar nessa discussão de tempo, de viagem ao espaço ainda. Aí veja essa parte final. Essa daqui é do início do livro. Eu peguei esses 3 parágrafos do início do livro de Clarice e esses aqui do final do livro de Clarice. Eu peguei tanto o início e o fim justamente para dar essa ideia de ponto inicial e ponto final para vocês também. Porque na física, por exemplo, a gente sempre trata de variação de espaço, variação de tempo, né? Pegando final, menos inicial. E ela começa o livro com um sim, termina com um sim. Mas vamos continuar aqui a leitura. Silêncio. Se um dia Deus vier à Terra, haverá silêncio grande. O silêncio é tal que nem o pensamento pensa. E aí eu questiono para vocês, o que seria o silêncio, por exemplo? Já explorando para a concepção física. Quem está no 2º ano, eu acho que já trabalhou essa discussão sobre o silêncio. Então, o silêncio, né, gente? Stephanie colocou o vácuo, né, e colocou a interrogação. Seria algo similar, né? Mas o vácuo, Stephanie, é bem mais complexo. Seria a ausência de matéria, enfim. O silêncio seria justamente a ausência de som, né? E aí o som, ele é é uma onda, não é? É uma onda mecânica, nós temos as ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas. E o som, ele é tido como uma onda mecânica, tá bom? E aí o silêncio seria justamente essa ausência de som. E uma onda, gente, seria uma perturbação. Ela é uma perturbação, uma vibração. Geralmente, essa perturbação, ela ocorre apenas o transporte de energia e não de matéria, a gente tratando como onda mecânica, certo? Então, essa discussão do silêncio é justamente para falar um pouquinho de som, né? Que o som é uma onda, né, eletromagnética, seria uma perturbação, uma vibração. Você imagina uma corda e aí você pega essa corda e vibra. Então, o som ele vai estar se propagando, né? Por exemplo, aí, a onda ela vai estar se propagando nessa corda e aí o som ele também se propaga, né? Vibrando. Aí vamos continuar aqui a leitura. O final foi bastante grandiloquente para a vossa necessidade. Ele está se referindo ao final trágico, não é? De Macabea. Morrendo, ela virou ar. A enérgico? Não sei. Morreu em um instante. O instante é aquele átomo de tempo em que o pneu do carro, correndo em alta velocidade, toca no chão e depois não toca mais, e depois toca de novo, etc, etc, etc. No fundo, ela não passa de uma caixinha de música meio desafinada. Então, veja como esse parágrafo aqui, o Rodrigo SM, né, o autor, o narrador-personagem, né, a autora era Clarice Lispector, definiu bem a Macabea, né, que ela é como se fosse uma caixinha de música que está desafinada, né, e quando eu grifei aqui, por exemplo, enérgico, foi justamente para questionar sobre energia, né, eu falei sobre trabalho lá, e aqui eu trouxe para discutir para vocês energia, né, o que seria energia, gente? Como é que vocês pensam aí a energia? A energia ela tem uma definição. Quem assistiu minhas aulas no ano passado vai conseguir responder, eu acho.
E aí eu vou daqui a pouco retomar essa questão do espaço e do tempo, certo? Se seria possível viajar em uma viagem no tempo, por exemplo. Então, olha, a energia, ela não tem uma definição precisa sobre ela. A gente sente a energia, a gente sabe que ela existe. Tem diversas formas de energia. Energia sonora, energia luminosa, né? Energia elétrica, que seja nas nossas residências. E aí essa energia, ela se converte em outras formas de energia. Mas aí, a energia, ela não tem uma definição precisa. A forma de energia, por exemplo, que a gente utiliza nos equipamentos, é uma forma de energia organizada. E aí nós temos também a energia que ela é desorganizada. Essa energia desorganizada é a energia que não pode ser utilizada. E aí ele coloca, ó, morrendo ela virou ar. Aenérgico? Não sei. Morreu em um instante. Acabou-se, né? O instante é aquele átomo de tempo em que o pneu do carro, correndo em alta velocidade, toca no chão e depois não toca mais, e depois tocar de novo. É tipo a seguinte coisa, se você pegar uma folha de papel, gente. Essa folha de papel aqui, por exemplo. Vamos pensar aqui nela. E aí, olha, eu amassar essa folha. Você acha que essa folha ela vai voltar ao estado natural que estava antes? Não, né? Não. Não consegue. Ela não vai voltar mesmo. Não, assim, isso aí eu me lembro que, inclusive, aplicando novamente o estudo do ano passado, que ano passado a gente fez com uma taça de vidro. Você pode até colar a taça muito bem colocada, mas ela jamais vai voltar a ser o que era. Tá, não. Isso é justamente um conceito que vocês viram lá. Qual é? Entropia, né? É desordem. Então, veja que a gente não consegue. Ela pode voltar a um estado aproximado do que era antes, a folha, não é? Mas ela nunca chega a ser igual. Da mesma forma, se você quebrar uma taça e tal. Um outro conceito aqui que eu destaquei foi o de velocidade, né? Velocidade é fácil, né, gente? Quem lembra aí? Pessoal do primeiro ano, já viram cinemática. Velocidade, ela envolve tanto espaço como tempo, né? A velocidade, ela é a razão, né, do espaço sobre o tempo, essa variação do espaço sobre a variação do tempo. Bom, aí continuando aqui a leitura, vai chegar num ponto importantíssimo, que é justamente esse, ó. Então eu vos pergunto, qual é o peso da luz? E aí eu pergunto para vocês, qual é o peso da luz, gente? Vocês acham que a luz tem peso? Qual a diferença entre peso e massa? Pedro colocou aqui que nenhum, né? Que a luz não tem peso. Qual é a equação que a gente utiliza para calcular a força-peso? Vamos lembrar. Massa vezes a gravidade. Justamente, né? E aí nós temos a aceleração da gravidade aqui na Terra, que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Todos os planetas têm a sua aceleração da gravidade, mas ela é diferente, varia de planeta para planeta. A Lua tem uma gravidade diferente da gravidade aqui da Terra. E aí peso e massa não é a mesma coisa, não é? Inclusive, o peso ele é variável, não é? Entre os planetas. Por exemplo, o peso de um objeto aqui na Terra é diferente do peso na Lua, não é? Isso, Nixon. O peso, ele é um tipo de força. Que tipo de força é a força-peso? Ela é Professor, força de contato ou de campo? me desculpe, só para voltar na questão do instante, que quando vocês falaram do instante eu tive um estalo mental e eu me lembrei de uma coisa de filosofia, ou seja, juntando todas as ciências da escola, que foi uma frase de Heráclito, que ele fala o seguinte: nenhum homem pode se banhar 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. Então lembra bem esse negócio do instante. Então, isso mesmo. Tudo vai acontecendo, a gente não é o mesmo de ontem, não é o mesmo de 2 minutos atrás. Justamente, a gente não é o mesmo de um segundo anteriormente, Exato. por exemplo, né? Que a gente está
nós estamos interagindo aqui. E ele fala justamente, ó, o instante é aquele átomo de tempo em que o pneu do carro, correndo em alta velocidade, ó, toca no chão e depois não toca mais, e depois toca de novo. E o pneu, ele vai tocar sempre de forma diferente, não é? No chão. Então, é bem em cima disso. E aí, a velocidade, gente, ela relaciona justamente espaço e tempo. E nós estávamos falando aqui sobre essa questão da luz, né? Qual é o peso da luz? A luz, ela não tem peso, porque ela não tem massa, gente. Ela tem fótons de energia, né? A massa dela é quase inexistente da luz. Ela tem esses quantos de energia. Então, qual é o peso da luz? É praticamente nulo. E o que ele está colocando aqui em relação a isso é que a Macabé, ela era nula. A pobre da Macabé, coitada, né? E é tanto que ela viu a luz quando morreu, né? Lá na limusine. A estrela lá da Mercedes, não é? Que brilhou e tudo mais. Então, o peso, ele varia, né? Da Lua, por exemplo, em relação à Terra. Mas aí a massa, ela continua a mesma, gente. Não vai ser alterada. E aí, para fechar, ó, e agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre, mas se eu também não esquecer que, por enquanto, é tempos de morangos. Sim. Então, ó, veja que ela termina com um sim, e começou lá o livro também com um sim, né, a Clarice? Todo mundo começou com um sim. E aí, como todo mundo começou com um sim, então vai terminar também com um sim, assim como o livro. Então, mas essa pergunta, qual é o peso da luz, eu achei fantástico, por quê? Professor. Porque a gente vai discutir aqui tanto a questão de espaço e tempo, assim como a natureza da luz. Oi, quem estava perguntando? Era eu. Não, é porque eu queria fazer um comentário. Eu achei isso muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu já tinha associado de que realmente, no nosso dia a dia, a gente se depara muito com essa pergunta, de sim ou se não. Mas eu nunca tinha parado para pensar que desde o princípio de tudo foi um sim. Foi o sim da explosão, né? Isso. De repente lá do Big Bang, né? E tal. Se essa teoria de surgimento da vida, né? De tudo for a correta, por exemplo. A gente pensar, mas tudo foi um sim mesmo, né? Para que venha acontecer. É legal essa discussão. E aí, quando ele pergunta qual é o peso da luz, eu questiono vocês em relação à natureza. Por exemplo, vocês acham que a luz, ela é uma onda ou uma partícula? Ou ela é os dois? Aqui a gente já está entrando um pouco de física moderna, viu? Bom, para responder essa pergunta, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, muito interessante que eu encontrei, certo? Que vai tratar essa questão, que é esse aqui, sobre o que é o tempo. E essas propagandas aqui aparecendo, né? E aí, nesse vídeo, vai justamente responder... Não é isso que eu estou querendo mostrar, não. Peraí, deixa eu ver se eu encontro. Vou desprojetar aqui minha tela, mas aí vão pensando, gente. E aí, Ana Júlia, o que é que você acha? A luz, ela é onda, ela é partícula, ela é os dois? Você é enquanto física. Eu tenho uma intuição de que ela é uma onda-partícula. Uma onda-partícula, né? Teria um caráter, digamos que dual, né? Em alguns momentos ela se comporta como partícula e em outros ela se comportaria como matéria. Seria algo mais ou menos assim. Inclusive, ela se comportaria como partícula e em alguns momentos se comportaria como onda, né? A matéria também, gente... Oi, Ícaro. Então, a onda, ela possui comportamento duplo. Isso, ela tem um comportamento dual. Em alguns momentos ela se comporta como onda e em alguns momentos ela se comporta como partícula. E isso foi muito discutido ao longo da história, né? Teve experimentos, por exemplo, que queria comprovar
que a luz era uma partícula, e aí acabou comprovando, na verdade, que ela era uma onda. Porém, depois, achei o que eu queria. Mais na frente... Na física clássica é comum imaginar que os objetos teve se um encaixam ano, em uma de duas categorias. Teve um ano aí, que é o chamado do Ano Luz, que é o ano de 1905, que foi quando Albert Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral e restrita e a teoria do efeito fotoelétrico. Vocês vão estudar isso em física moderna, lá no segundo ano, certo? Porém, essas teorias, elas são importantíssimas. Inclusive, Einstein ele ganhou o prêmio Nobel de Física pelo desenvolvimento do efeito fotoelétrico. Foi um artigo que ele publicou. Pronto, eu vou passar um vídeo aqui desse canal, que é muito bom, que é Ciência Todo Dia, e ele vai justamente aqui explicar para vocês, esse rapaz, essa questão da dualidade da luz. Na física clássica é comum imaginar que os objetos se encaixam em uma de duas categorias. Na primeira dessas categorias são os objetos formados por partículas ou por várias partículas. Exemplos disso são eu, a água, uma cadeira. Nós temos uma boa intuição do que são esses objetos. A outra categoria são as ondas. E as ondas, por sua vez, podem ser divididas em duas subcategorias: as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Dessas duas, a mais simples é a onda mecânica. E o exemplo mais claro e clássico disso é o som. O som nada mais é do que a propagação de energia e informação por um meio material. E a mais difícil das duas são as ondas eletromagnéticas. De verdade, o exemplo mais simples disso é a luz visível, a luz que nós enxergamos. A diferença fundamental entre uma onda e uma partícula é que uma onda não carrega matéria. Ela se move através dela, levando energia e informação. No final do século XVII e começo do século XVIII, existia um debate muito importante e quente na física. Um debate acerca da própria natureza da luz. Porque até então, ninguém tinha conseguido comprovar se a luz era uma onda ou uma partícula. Mas toda essa discussão foi resolvida em 1801 pelo físico britânico Thomas Young. Ele desenvolveu um experimento capaz de diferenciar se a luz era uma onda ou uma partícula. Esse é o famoso experimento da fenda dupla. Nesse experimento, uma fonte de luz é colocada a uma distância considerável de uma placa sólida, com dois pequenos buracos que estão separados por uma pequena distância. Do outro lado dessa placa, colocamos algum anteparo, que é uma palavra chique para superfície. Se a luz for feita de partículas, só existem duas possibilidades. Elas vão passar por uma fenda ou outra. E aí elas vão se aglomerar em grandes quantidades no anteparo atrás dessas aberturas. E nós veríamos dois focos de luz bem distintos. Mas se a luz for uma onda, quando essa onda chegar na placa com as duas fendas, essa onda seria dividida em duas. Após serem divididas em duas ondas, elas irão interferir uma com a outra e criar um padrão de interferência no anteparo. Essa interferência pode acontecer de duas maneiras. A destrutiva, em que não vemos luz no anteparo porque as ondas se cancelaram, ou construtiva, em que vemos luz com o dobro da intensidade porque as ondas se somaram. Nesse caso, o tipo de interferência vai depender da distância que cada onda de cada fenda percorreu até chegar no anteparo. Ou seja, se esse for o comportamento da luz, nós veremos um padrão bem distinto, de pontos claros, onde houve interferência construtiva, e pontos escuros, onde houve interferência destrutiva. Esse é o padrão de difração de uma fenda dupla. E a presença dele indica que a coisa que nós estamos lidando tem um comportamento de onda. E o resultado é que a luz é uma onda. Outra descoberta extremamente importante, essa no final do século XIX, é a de que a eletricidade é formada por partículas muito menores do que os átomos em si. Esses são os elétrons, a confirmação dos elétrons. Esse experimento se deve a J.J. Thomson. Ele colocou um gerador de raios catódicos, que é uma espécie de gerador de raios de eletricidade, separado de um anteparo por um vácuo. Se a eletricidade fosse um fluido, ou formada por partículas do tamanho de átomos, não haveria jeito de ela passar do gerador de raios catódicos até o anteparo. Só que Thomson mediu cargas negativas no anteparo. E isso só é possível se 1. A eletricidade for formada por partículas. 2. Essas partículas forem menores do que os átomos. Muito menores, na verdade. No final do século XIX, tudo parecia muito bem na física.
O debate sobre a natureza da luz já tinha sido resolvido em 1800 e o conjunto de equações de Maxwell explicava, nesse único conjunto de equações, a eletricidade, o magnetismo e a luz como uma onda. Nós tínhamos descoberto a partícula da eletricidade, o elétron, e tudo parecia estar indo muito bem para os físicos. Só que eles estavam à beira de uma catástrofe ultravioleta. No começo do século XX, os físicos tinham certeza de que a luz era uma onda e o debate estava encerrado. Só que começaram a surgir alguns problemas, que apontaram falhas na ideia clássica de que as coisas eram ou ondas ou partículas. Um dos problemas era a explicação do efeito fotoelétrico. A física clássica não conseguia explicar por que algumas cores de luz conseguiam tirar elétrons de placas metálicas, enquanto outras não conseguiam. A solução, como proposta por Einstein, foi de que a luz não é uma onda. Ele tratou a luz como pequenas partículas com energias quantizadas. Isso significa que essas energias só poderiam ser múltiplos inteiros de uma quantidade h vezes f. H, nesse caso, é a constante de Planck, e f é a frequência da luz. Só que isso entra em conflito direto com as ideias da física clássica de que a luz é uma onda. Porque, nesse caso, a luz tem que ser uma partícula para resolver o problema, ou o problema continua. E outra evidência interessante de que a luz é uma partícula apareceu depois quando Max Planck resolveu um grande problema, o problema do corpo negro. Até então nós tínhamos evidências muito grandes de que a luz se comportava como uma onda. Só que cada vez mais evidências apareciam de que a luz, na verdade, era uma partícula. A solução encontrada para resolver esse problema foi atribuir uma natureza peculiar para a luz. Ela é tanto uma onda quanto uma partícula. Em algumas situações, ela se comporta como uma onda. Em outras situações, ela se comporta como uma partícula. Esse foi o primeiro indício de uma dualidade onda-partícula. E, gente, propaganda. Vamos pular. Muitos físicos acharam estranha a proposição de que a luz é tanto uma onda quanto uma partícula. Só que o francês Louis de Broglie, com certeza, não era um desses. Inclusive, ele sugeriu algo ainda mais extraordinário. Não só a luz tinha um comportamento de onda e de partícula, como também as partículas tinham um comportamento dual, de onda e de partícula. E eu não preciso dizer que isso foi um grande choque, porque agora não só os fótons tinham comportamento dual, como também elétrons, átomos, água, pedras, eu, você. Todos nós temos características ondulatórias. Ele ainda deduziu, utilizando as equações da relatividade de Einstein e a quantização da energia, qual que deveria ser a frequência e o comprimento de onda do que ele chamava de ondas de matéria. O comprimento de onda lambda de um objeto com massa, de acordo com o de Broglie, é igual a h sobre mv. H é novamente a constante de Planck, e ela tem um valor aproximado de 6,62 vezes 10 elevado a menos 32 joules vezes segundo. Esse valor da constante de Planck é absurdamente pequeno. E é por conta disso que o comprimento de onda dos objetos que nós interagimos no nosso dia a dia, como por exemplo eu, você ou o meu cachorro Skip, é absurdamente pequeno. É por isso que nós não vemos humanos ou cachorros se propagando como ondas pelo ar. Por mais que a proposta de que tudo se comporta como onda e partícula pareça absurda, ela ainda assim está de acordo com a nossa experiência diária. A hipótese de que a matéria também deve se comportar como onda nas escalas de tamanho da mecânica quântica foi testada logo em seguida com elétrons. Eles refizeram o experimento da fenda dupla com elétrons no lugar da luz. O experimento é basicamente o mesmo. Temos a placa com duas aberturas pequenas e um anteparo para detectar partículas. E quando fazemos o experimento, obtemos o mesmo padrão de dispersão que as ondas projetam no anteparo. Ou seja, nas pequeníssimas escalas da mecânica quântica, o elétron de fato se comporta como uma onda. E isso está perfeitamente de acordo com as ideias de onda de matéria do de Broglie. E as evidências ficam cada vez mais fortes para o lado do de Broglie. Nós já conseguimos observar características ondulatórias em moléculas com cerca de 60 átomos de carbono. Inclusive, a pessoa que provou que os elétrons se comportam como uma onda foi G.P. Thomson, filho do J.J. Thomson, que provou
existência das partículas do elétron. Então o Thomson pai provou que o elétron era uma partícula, só que o Thomson filho provou que o elétron era uma onda, indo de encontro ao pai diretamente. Eu imagino que os jantares de família ou encontros familiares não deveriam ser muito agradáveis. Levando em conta essas experiências, nós chegamos à conclusão de que tanto a luz quanto a matéria com massa se comportam como onda e como partícula. Então, como é que nós podemos interpretar isso? Físicos como de Broglie e o Bohr propuseram aceitar esses experimentos pelo que eles realmente são. De fato, a matéria tem um comportamento dual, e essas características de onda ou de partícula são complementares uma com a outra. Essa, em geral, é a interpretação mais aceita. Só que vários outros físicos propuseram outras interpretações, como, por exemplo, a de que a natureza tem característica puramente ondulatória, e essa característica corpuscular de partícula que nós observamos é puramente uma consequência ou um artefato da quantização. Apesar do debate, desvendar uma característica acerca da natureza fundamental da matéria talvez seja uma questão que a física não tenha como responder. Nós temos experiências e teorias para nos ajudar a construir a nossa teoria de mundo. Mas as experiências só mostram o comportamento da matéria em dadas situações. E as nossas teorias estão cheias de hipóteses e proposições que podem ser mostradas erradas ou insuficientes com o passar do tempo. A ciência que mostrou o comportamento dual da matéria mudou definitivamente a maneira como nós interpretamos a realidade em um nível mais fundamental. O universo é cheio de mistérios. E a ciência é a lupa que nós usamos para tentar desvendar eles. Eu me pergunto qual que é a próxima grande descoberta científica que vai abalar para sempre a nossa visão de mundo. Muito obrigado e até a próxima. Pois é, gente. E aí, qual será essa próxima descoberta, né? Será que algum de vocês vai fazer essa descoberta? Algum conhecido nosso? Enfim, a ciência, ela é bem... Será que vai ser aí? Como é? Será que vai ser Ítalo? Pois é, quem sabe, né? Pode ser você também, né, Nixon? Bom, gente, a gente está chegando ao finalzinho da nossa oficina. Eu acho que ficou claro, né, para você essa questão da natureza da luz, esse caráter dual. Inclusive, a matéria também tem essa mesma dualidade, né? Em alguns momentos pode ser partícula, pode ser onda. Eu trouxe esse vídeo que eu gostei muito da explicação dele, né? E ele resume muito bem esse contexto histórico dessa discussão acerca da luz, né? Inclusive, a luz, gente, ela tem a maior velocidade de propagação que existe é a da luz, né? A gente falou aqui sobre velocidade, e a luz, ela tem a maior velocidade que já existe. O som, a velocidade do som é em cerca de 340 metros por segundo. Já a velocidade da luz é cerca de 3 vezes 10 elevada à oitava metros por segundo. Então, veja como a velocidade da luz ela é enorme. É a maior velocidade que existe. Na nossa próxima oficina, que vai ocorrer daqui a próxima semana, a professora Maria José vai entrar com vocês, com o professor Rodrigo e a Ana Júlia. Pode ser também que eu apareça, né, nessa oficina com eles, mas aí eles foi que planejaram para fazer com vocês a oficina da próxima semana, tá bom? E aí a gente se encontra daqui a 15 dias com mais uma oficina, né, ofertada por mim e pelo estudante Renato, que não pôde entrar hoje, né? E aí a Ana Júlia ficou aqui conosco acompanhando, né, Ana Júlia? Eu acho que você é que vai acabar participando comigo também. Bem, falaram aí sobre a conversinha da viagem no tempo, também fiquei curiosa. Será que em alguns outros planetas, outras galáxias diferentes da nossa, ou até da nossa, se nós viajássemos até lá, teríamos um tempo diferente e quando retornássemos, ainda estaria o mesmo tempo? O tempo estaria acompanhando ou difere? Pois é, assim, ainda é impossível se fazer uma viagem no tempo, né? Porque para você fazer uma viagem no tempo, você teria que construir uma máquina que não tivesse massa. E isso é impossível, né? Se construir.
Ei, mas espera aí, eu vou trazer uma reflexão para deixar vocês pensando a noite toda. A gente Boa. de informática, no primeiro ano, a gente aprende uma coisa, porque a gente estuda lógica, e a gente estuda uma questão bem interessante. Eu não posso dizer que algo é impossível. Eu posso Sim, dizer improvável. Eu não posso, por exemplo, Deus, a existência de Deus. Eu não vou dizer que é impossível, eu vou dizer que é improvável. Eu não posso provar que ele existe nem que ele não existe. A mesma coisa para essa questão do viajar no tempo. Eu não vou dizer que é impossível. Eu vou defender que sim, porque é o que eu acredito, mas até eu o não vou momento não que pode, né? alguém me provar. Até o momento que me provarem, que a ciência conseguir provar que não tem capacidade, há essa dúvida. Então, a gente de informática é bem Sim, otimista. sim, é verdade. Mas eu ainda tenho essa concepção, assim, não, eu concordo com você, não é impossível, mas até o momento não se conseguiu chegar em uma... Você pode chegar a percentuais da velocidade da luz, porque para poder viajar no tempo, teria que se construir uma máquina que viajasse com a velocidade da luz. Essas discussões a gente vai fazer nas nossas próximas oficinas, a gente vai retomar, não é, Ana Júlia, essas discussões. Exatamente. A gente pode puxar até para outras partes, sem ser uma viagem no tempo, mas sim o tempo que a luz do sol chega, o tempo que nós vemos a luz do sol é diferente, porque ele chega depois de um tempo, a luz do sol ocorre, mas a gente só vê depois de um tempo. Então aquilo já aconteceu, a gente está vendo uma coisa que já aconteceu. Assim como o conceito de estrelas, que a gente olha para o céu, vê uma estrelinha mais apagada, aquela estrelinha está quase morrendo, está morta já. E a gente está vendo uma parada que já aconteceu. Então, isso é uma coisa que a gente vai poder abordar muito bem. Muito bem. Pois é, professor. Charlon, ele falou certo. Eu nunca pensei também em usar algoritmo em física, mas em algoritmo a gente aprendeu. Eu dizia assim, eu confesso que eu cometi esse pecado de dizer que existiam coisas impossíveis, só que aí a gente aprendeu que existem coisas extremamente improváveis. Inclusive, no dia que construírem uma máquina do tempo, eu sou o primeiro a comprar, porque eu tenho que chegar para o meu eu do passado e dizer, toma algumas decisões de formas diferentes. Sim, interessante, até para a gente repensar. Agora veja, que isso também pode ter repercussões no que lhe cerca, né? Então, isso aí já é outra discussão que a gente pode fazer mais na frente, tá bom? Tá ótima discussão, os nossos encontros, esse nosso encontro, mas a gente vai estar chegando ao fim, e aí nós temos essa proposta de atividade para vocês fazerem durante a semana, uma atividadezinha simples, né? É uma pintura ou um desenho, certo? Que aborde alguns dos conteúdos da física que foram discutidos, né? Abordados nos trechos do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, na nossa oficina de hoje. Então, essa é a proposta, que vocês façam uma pintura ou um desenho, tá bom? Que aborde alguns dos conteúdos da física discutidos ou abordados nos trechos que eu trouxe aqui para vocês da Hora da Estrela, tá bom? Dessa vez eu estou preparado, já sei o que vou fazer. Show de bola. Olha, aqui vocês estão abertos a utilizarem a criatividade de vocês, tá bom? E aí vocês vão fazer e depositar na nossa turma do Google Sala de Aula, tá bom? Essa pintura e esse desenho. O ideal é que vocês tentem colocar isso até quinta-feira, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Sempre ao final das nossas atividades, dos nossos encontros, vai ter uma atividade assim, com essa perspectiva, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira. Então, use a inspiração de vocês, aí o pensamento, o sentir, certo? A luz de Clarice Lispector. Professor. Oi. Esses slides já estão lá no GSA? Pronto, eu vou colocar lá também, inclusive o link desses vídeos, tá bom? E de outros também, para que vocês possam assistir. Ok. Tá bom? Então, tenham uma ótima semana. Eu vou registrar a frequência de vocês, certo? Aqui na oficina. Vocês estão de parabéns por estarem aqui, né? Nessa quinta-feira à noite,
estudando física e literatura, assim, parabéns, vocês vão longe desse jeito. Alguém queria falar alguma coisa? Pedro Henrique levantou a mão. Só pra eu falar que se falar que Deus não existe, vai ter que sair no soco com o Everton, né? Porque é o homem da igreja da nossa sala. Vamos, aí, nessas questões, né, religiosas, vamos evitar um pouco discutir aqui, para não desagradar ninguém, né? Tá bom? Então, gente, tudo ok, tenha uma boa semana e a gente se encontra na próxima quinta-feira. Eu vou estar sempre mandando mensagens para vocês, a gente vai estar se comunicando através do grupo, do WhatsApp, tá bom? E lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então, até mais, boa noite, uma ótima semana para vocês. Tchau, Ana Júlia, se quiser deixar um abraço aí pro pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, foi muito bom. Hoje eu estava só como ouvinte. A aula do professor é muito interessante. Foi muito bom, vocês são bem interativos, adorei. E na próxima aula eu já vou estar ensinando mais, vou estar mais falante. Vocês vão ver que eu sou bem entusiasmada com a física, então é capaz de eu nem deixar vocês falarem. Tá bom, Ana Júlia. Pois um abraço para você também. E tchau, pessoal. Vou encerrar a gravação. Tá difícil terminar, porque foi muito bom o encontro, né? Esse nosso primeiro. Mas teremos